Bem-vindos a todos, boa noite, para mais um workshop hoje com Vitoriana, essa etapa preparatória, então, para o quarto encontro global, que será em setembro, nos dias 28 e 29, está chegando, e nessa etapa agora, então, dos workshops, estamos apresentando os professores, os participantes, né, e com variados temas, e hoje eles nos trouxeram aqui o tema deles, né, que é o ensino, o que quero recordar. Quem é aquele que ensina? Então, hoje eles vão aprofundar nesse tema, discutir esse tema com vocês aqui que estão ao vivo, né? Quem depois também quiser assistir gravado aqui também, né? Poderão refletir sobre o tema, enfim. E antes, então, vou apresentá-los aqui, Vitor e Ana. Eles são professores de Deus, alunos na Coexiste e fundadores da ECCA, ECA, Escola de Consciência Criativa, Artistas e Escritores. Desde 2018, Vitoriana dedicam-se ao autoconhecimento e à espiritualidade, após períodos de profundo questionamento existencial que os levaram a um fluxo de acontecimentos que trouxe seu encontro em 2022. Conheceram-se na Coexiste, escola de não dualismo que tem a mentalidade crística como referência e um curso em milagres como material didático, e propõe-se a trazer os ensinamentos do curso para a prática, utilizando os relacionamentos como principal ferramenta, fomentando um ambiente de partilha e apoio entre os alunos na prática do relacionamento santo e formando consultores existenciais. Vitor e Ana também são os idealizadores e os mentores da ECA, Escola de Consciência Criativa, cuja missão é ser um espaço de facilitação de livre expressão e de relacionamento para o acesso de relacionamento. Opa, deixa eu ver de novo aqui. Cuja missão é ser um espaço de facilitação de livre expressão e de relacionamento para o acesso e a sustentação de uma postura criativa e inspirada, aliada à consciência espiritual por meio de atividades práticas. Hoje, Vitor e Ana moram juntos em São Paulo com mais 7 pessoas, em uma casa que reúne terapeutas e artistas, todos estudantes e praticantes de um curso em milagres, e que recebe eventos de cura voltado para o contato com a nossa existência. Então, bem-vindos, Vitoriana, passo a palavra para vocês. Obrigada, amor. Ai, gente, é muito gostoso ouvir isso. Você gosta? Eu achei que da primeira vez eu já tinha superado, mas eu não superei. Eu fico emocionada do mesmo jeito. Oi, Zé Otávio. Fofinho. Legal. Oh, não desliga a câmera, não? Que isso? Que isso, proibido. Gostamos de ver as carinhas de vocês. Sim. Que legal, que legal. O Zé Otávio, eu acho que ele parece que ele tá na rua ali, eu acho que ele tá voltando de algum lugar, ou indo para algum lugar. Não, eu acho que tá voltando mesmo, nessa hora. Não tá dirigindo, sempre que a gente vê ele na câmera, ele tá dirigindo. É verdade. Sim. Vamos que bora? Vamos começar. Eu vou compartilhar a tela só para a gente ler o tema aqui, que a gente decidiu, que a gente escolheu para esse evento lindo, maravilhoso. Vamos compartilhar. Ai, meu Deus. Por algum motivo aparece tudo. Então, o tema desse encontro é esse, né? Ensino que quero recordar quem é aquele que ensina, não é mesmo? Sim. E Esse é o tema do encontro, né? O tema do encontro é ensino que quero isso. recordar. E aí a gente se deparou com essa frase e surgiu uma questão que, na verdade, era uma questão que para qual a gente já estava olhando, né? Aham. Antes de saber do tema. E a gente teve muitas e muitas conversas sobre isso e a gente puxou muitos insights, né? Vários vieses para olhar para isso, né? Até a questão da escolha das palavras, né? Foi uma coisa que a gente Aham. olhou também. E, e eu, para mim,
quando, em algum momento, né, nesse período de 3 anos estudando um curso em milagres, você quer falar alguma Eu coisa? só fiquei. Aham. Uau, nossa, sim. Falou, né? Aham. Qualquer coisa você me interrompe. Sim, eu só. Eu não sei, eu só fiquei com vontade de perguntar para as pessoas o que que Uhum. vocês. O que que passa na cabeça de vocês diante desse tema, assim? Ensino que quero recordar. Inclusive para nossos amigos que estão aí organizando esse projeto maravilhoso, né? Ensino que quero recordar. Como que é para vocês, assim? O que que, né, quando você olha para esse assunto, para esse tema, eu ensino que quero recordar, né? Porque a gente foi olhar e a gente, nossa, tá, olhei, entendi um negócio. Eu não sei como é que é para cada um também, assim, inclusive para quem estiver aí presente, quem quiser abrir o microfone e falar. Ou digitar também. A gente lê tudo e escuta também. Eu acho que vai ser uma contribuição muito legal, inclusive. Eu vou começar aqui. Ah, legal. Eu É, vou parar é de no... compartilhar para eu olhar para você. Ah, Pronto. tudo bem. Não, com relação ao tema do evento, né, ensino que eu quero recordar, é no sentido de um curso em milagres, que para ter paz precisa compartilhar, né, ensinar paz, vamos dizer assim, para que você tenha com você, né? Então, nesse sentido de, no movimento que parece externo ao outro, é o próprio lembrete daquilo que eu quero recordar, né? Então, em vários momentos até do curso, ele fala, ter que ensinar, ter que compartilhar para que você ter para você, e também até a própria frase eu dar, é o mesmo que receber também. Então, vários sentidos que, vamos dizer, de alguma forma se resume a esse tema, né? Que melhor pode expressar o que a gente está querendo transmitir aqui como tema do encontro, né? E dentro desse, vamos dizer, grande tema, cabem todos, né? Se for ver, que cada um está trazendo aquele ponto que quer reforçar em si mesmo, né? Através desse compartilhamento com amor. Eu deixo Sim, aberto aqui para todo mundo falar também, porque, né, esse é o que é a nossa visão, mas a gente trouxe aqui para a gente poder falar. O Zé Otávio falou no chat: ensino e aprendo simultaneamente. Así es, así es. Y enseñar lo que quieres recordar es precisamente a ti mismo. O sea, todo lo que enseñas es porque simplemente quieres recordar que te va a llevar a tu verdadera identidad. Porque todo lo que estás viendo afuera, ¿ok? Es lo que tú mismo tienes que recordar. Y lo único que hay que recordar es que no has estado separado y que permaneces en Dios y que eres uno en Él. Entonces, indistintamente del tema que tomes, todo te va a retornar es a tu verdadera esencia, a tu verdadero ser. uau, sim, sim, legal. Eu fiquei com vontade de ouvir uma pessoa específica. Sabe quem? A Quem? Jaque. Eu queria que ela falasse. É, você. Achei que assim, eu? É isso mesmo. Aqueles já entrega na Eu. mão da pessoa a bola quente. Então, sobre esse tema, eu tenho olhado muito para isso dentro do curso, né? Que a gente realiza. Eu também sou estudante da Coexiste. Muito prazer, eu sou a Jaque, para quem não me conhece. Ah, e é muito isso que a Jennifer falou, de que a gente está constantemente ensinando para as pessoas coisas e a gente ensina aquilo que a gente quer aprender. Então, eu vi isso até nas últimas aulas e eu tenho pensado muito no que eu quero ensinar para as pessoas, o que eu estou ensinando através do meu dia a dia, através dos meus pensamentos, através do meu comportamento, sabe? E isso faz com que eu esteja mais atenta e mais presente. Isso. Muito Obrigada, legal. amor. Que legal. Eu Nossa, queria aproveitar esse gancho da Jaque, já que. Ó, da Jaque, já que. Desculpa, foi sem querer. É,
porque eu acho que é muito isso que todos falaram. E tem uma coisa que é da mentalidade humana mesmo, né? Que quando é pelo outro, a gente acaba se esforçando um pouquinho mais, digamos assim, né? Então, muitas vezes, por nós mesmos, a gente coloca mais barreiras para algum tipo de aprendizado. E aí, quando você olha para o seu irmão e vê que ele precisa aprender aquilo e que ele vai se sentir muito melhor se ele tiver esse aprendizado, você se propõe a aprender aquilo por amor para poder ensiná-lo, para vê-lo numa condição melhor. Então, tem esse lugar da mente que a gente se coloca, que é quando a gente fala que o relacionamento salva, né? Então, entendo isso um pouco também. Mais alguém quer falar, amores? O José escreveu uma coisa, né? Só posso viver na realidade o que eu sou. Hum. Eu vou aproveitar o gancho da Nana. Aí, se mais alguém quiser falar, avisa nós. Eu só abre o microfone e O fala. Sai desembesta de falar também pode. Que é uma coisa muito interessante sobre essa frase, que ela é uma frase que fala, talvez não explicitamente, mas ela é uma frase sobre relacionamento, né? Se eu não tenho alguém a quem ensinar, ou alguém que me ensina, né? É muito chamar para o significado real do relacionamento mesmo, né? Para ter um posicionamento, como eu me posiciono diante das pessoas, né? A partir da onde que eu tô me relacionando e o que que eu tô representando, né? E você quer falar alguma coisa? Essa frase, ela tem uma coisa que eu já considero um pouco avançada, assim, que é que para a pessoa chegar nessa frase, ela já tem que ter tomado uma decisão de querer compartilhar aquilo que ela viu. Sei Uhum. lá, de compartilhar, sabe? Não é exatamente estou aprendendo para eu mesmo me virar, sei Sim. lá, quando chega nesse. Tanto que tem tipo uma figura muito conhecida que é. Acho que a Nana deve conhecer, que é as formas com que as pessoas aprendem, né? E tem vários jeitos lá. E a coisa que as pessoas mais conseguem aprender, o jeito que elas mais aprendem é ensinando. E é tipo assim, a última coisa no degrau, assim, tipo, é a Uhum. última coisa que você. É, tipo assim, aqui 20, não vou falar exatamente, mas tipo, 20% lendo, 30% escrevendo, né, não sei o quê, e 90% ensinando. Você aprende 90% quando você ensina. Sim, sim, sim. O que é muito curioso se a gente for pensar como é que o aprendizado ocorre, porque, por exemplo, e isso a gente começa a entender um pouco mais sobre o que que é dar e receber é a mesma coisa, porque como que eu posso aprender 90%, sei lá, ensinando? Da onde é que veio? Pois então. Sabe assim? Tipo, não foi uma. Poxa, não, né? Vamos entender isso. Sabe? Olha só, Cauê chegou. Oi, Cauinzinho. Oi, não, eu tava aqui, só que eu tava com a câmera fechada, porque eu tô arrumando as coisas da meditação, agora eu terminei de arrumar lá, enfim, mas tô curtindo vocês já faz tempo. Eba, a Pessoal, Rosângela obrigado. abriu a câmera. Boa noite, Nath, que também Boa entrou. noite, mas eu acho que eu vou cair, que eu vou pro trânsito. Ah, fica. E, enfim, acho que a gente falou um pouquinho sobre esse termo ensinar. E quando a gente estava numa das conversas que a gente teve, né, sobre o tema, a gente quis entender essa escolha da palavra recordar. E aí a gente foi pesquisar, né, o que era o recordar. E é uma palavra que vem do latim recordare, e esse cord, né,
não é nem um sufixo, né? Enfim, Ó, essas palavras. pra quem não sabe, Ana é estudante de letras, então É, assim, tem gente, aí eu sempre vou para a origem da palavra, porque quero entender, porque afinal a palavra é um símbolo, né? Então ajuda a gente a entender o que ela é um símbolo que representa alguma coisa, né? E esse cordar, né? Cordar e é de coração. Então é um retornar ao coração. E a carinha da Jaque. Que fofo. E nossa, isso fez um boom assim para mim, tipo, é uma escolha muito precisa, né, das palavras e tem muito uma sensação, assim como quando a gente está lendo um curso de milagres, que não tem nada ali que tá à toa, né? Não tem encheção de linguiça, né? E nessa frase tem essa sensação, né? Tem muito. Quando a gente se deparou com ela, tem uma profundidade muito. É muito rico, né? Para olhar para isso. E isso trouxe a gente muito para essa questão. Se tem alguém ensinando o que está sendo ensinado, ok, mas tem alguém se recordando de alguma coisa? Peraí, vamos entender isso direito, né? E eu acho que é muito sobre tudo isso que vocês falaram, sobre dar e receber. Vocês falaram um pouquinho sobre a questão, né? A Jennifer falou sobre uma questão que é a questão que saltou aos olhos pra gente, né, para propor esse tema, que é a questão da identidade. Não é não, Sim, amor? sim, sim. Até a Jaque falou uma coisa legal, que ela começou a ficar olhando mais nos dias dela, o que é que eu estou ensinando aqui, né? Isso é muito legal. Que a gente começa a olhar mesmo o que é que a gente tá, o que que tá acontecendo, o que que a gente está sentindo, o que que a gente está, inclusive, propondo para as pessoas nas nossas relações, que é o que a gente, tá querendo ensinar ali, né? E aí, quando surgiu esse tema, ensino o que quero recordar, cara, tem uma coisa que acontece, assim, diante desse conteúdo, que é o conteúdo de um curso em milagres ou até qualquer conteúdo, assim, que represente um aprendizado que diga, que faça você localizar onde você está, que é, que tem como se fosse uma dificuldade, assim, de compreender algumas coisas, sei lá, de, aquela coisa do vou fazer um exercício, não entendi nada do que o exercício está dizendo, mas faço mesmo assim, ok, amém, beleza, a gente segue. Tanto que no próprio livro de exercícios isso é bem considerado, né? Eu adoro que tem uma parte que eu acho muito engraçado, cara. Eu acho assim, tem uma parte do livro que ele fala assim, sei lá, no exercício não sei quantos, ele fala, veja bem, até o momento eu não pedi muita coisa de que você fizesse. Mas aí eu vou tentar introduzir aqui alguma coisa, uma estruturazinha para ver se, né, para seguir adiante aqui o negócio. Então, eu não sei, eu vejo que, assim, na minha jornada nesse processo também, eu passei por muitos momentos tipo assim, de estar com uma sensação estranha e, sei lá, uma sensação meio que de base esquisita, e aí ler alguma coisa ou me propor a fazer algum exercício e não entender. E, tipo assim, é como se eu tivesse lendo a coisa, mas a coisa não entra de jeito nenhum, assim, ela não Uhum. faz o mínimo sentido. E ok, assim, beleza, e a gente tem o do outro dia e tal. E aí eu comecei a entender, assim, o que que é que acontece que faz com que determinadas coisas a gente entenda e determinadas coisas a gente não entenda. Por que que parece que tem coisas que são mais fáceis e parece que tem coisas que são mais difíceis? Ou parece que tem, sei lá, parece que você lê um exercício e você fala, meu Deus, isso daqui é meu dia inteiro está aqui. Aí o outro, ele fala um outro negócio de um outro jeito que você fala, o que que está acontecendo aqui? Não, só não entendi. Aí você faz do mesmo jeito, porque, né, só segue, mesmo não tendo Segue o entendido. baile. E ok, ok. Mas, cara, será que tem algum jeito de entrar em contato com as coisas, assim,
de começar, de ler um trecho, de ler o que está sendo dito num parágrafo, de abrir sem ler uma coisa e, meu Deus, tá, eu vou entender o que é que está escrito aqui mesmo, assim, sem, sem ficar deixando muito espaço para, sei lá, para, não entendi e amém, assim, sabe? Será que dá para olhar, abrir, ler e entender o que está sendo dito e conseguir usufruir muito disso, sabe? Sim. Seja em qualquer exercício, em qualquer trecho. E eu acho que essa reflexão em cima desse tema também surgiu muito com esse viés, assim. E foi quando E foi muito quando surgiu também essa pergunta, assim, que veio muito imediato, assim, né? Eu ensino que eu quero recordar, ele... Você quer falar? Não, pode Não? continuar. Uma coisa que veio muito para mim, assim, sobre esse assunto é que o ensino que eu quero recordar, ele... Cara, é um tema muito legal e eu vejo que tem um padrão, uma tendência. Eu comentei um pouco sobre isso na introdução que a gente fez no último workshop e eu quero falar um pouco mais sobre isso. Que parece que a gente está sempre aprendendo. Eu não sei, assim, tem uma. A gente nasce numa cultura, numa história, e tem toda a educação que a gente recebe na escola e lá, e toda a história. A gente está aprendendo o que o mundo entende sobre aprender, né? Isso é a referência que a gente tem de aprendizado, é a forma como a gente aprendeu as coisas. Que basicamente você tá lá na escola, sei lá, aí tem vários assuntos divididos por categorias diferentes, cada assunto diz sobre alguma coisa. E aí você vai aprender o que alguém escreveu, sei lá, o que alguém já disse sobre aqueles assuntos, que são assuntos que dizem como que são as coisas do mundo, assim. Uhum. E aí é muito difícil, dificilmente você foi lá estudar, sei lá, sobre os planetas e dizer, veja bem, estou aprendendo sobre mim mesmo à medida que eu estudo sobre os planetas do sistema solar. Eu acho que, não sei se foi o caso de vocês, no meu caso não foi, não aconteceu desse jeito. Eu só, estou aprendendo sobre um assunto e depois que a gente vai tendo mais maturidade, sei lá, a gente, né, nossa, estou aprendendo para, sei lá, me habilitar para fazer alguma coisa aqui, para ter uma profissão, para ir para a faculdade depois, enfim. Mas é sempre essa mesma coisa, né? Eu sempre estou aprendendo um assunto que está do lado de fora. Sempre Uhum. aprendendo um assunto, sempre aprendendo alguma coisa. E é muito curioso de ver o quanto as coisas que a gente foca em aprender, geralmente elas estão posicionadas nesse lugar de fora, assim. É sempre uma coisa que eu aprendo, né? Uma coisa que eu aprendo para poder fazer outra coisa. E, e como já tem meio que esse padrão, assim, meio que já tá meio estabelecido, sei lá, já tem essa coisa, assim, é muito... Nossa, inclusive eu lembrei uma coisa sobre períodos de escola, assim. Cara, você sabia que a coisa mais legal, que eu mais gostava na escola, gente, eu acho que todo mundo odiava isso, mas era a coisa que Ixi. eu mais achava legal, era quando era para fazer seminário sobre algum assunto. Porque o seminário é tipo assim, era o caos para os alunos. Você gostava também? Cara, não é mó legal? É muito legal. Cara, só que eu gostava, vou falar por que que eu gostava, porque chegava o assunto, sei lá. Agora você vai, o seminário é para você apresentar, para você ensinar para o resto da turma sobre um tema. Uhum. Só que assim, eu não iria ensinar uma coisa que eu não sabia, entendeu? Sim. Tipo, só que não era. É diferente de eu aprender para memorizar o assunto e ficar lá feito o Uhum. robozinho falando. Lá, 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 lá. Eu queria mesmo entender sobre o assunto, assim. E aí eu estava lá, nossa, e me dava uma sensação tão bizarra ter entendido sobre alguma coisa. Era Uhum. tipo assim, foi um seminário sobre, eu não sei quem sabe sobre isso, sobre datação e decaimento radioativo, entendeu? Eu fiz um seminário sobre isso e foi incrível. Porque, cara, gente, mas assim, ó, eu peguei um tema e eu fui estudar muito sobre esse tema, eu queria entender a lógica por trás do negócio. Chegou uma hora que eu fiquei fascinado, eu fiquei assim, eu estava lá apresentando para as pessoas, gente, o decaimento radioativo funciona assim, eles entenderam que desse jeito e tal se fazia tal coisa, e aí eles descobriu a idade do negócio. Você entendeu para que serve o seminário?
Então, exatamente. Cara, e gera uma sensação muito diferente, gera uma. E leva muito tempo para você entrar em contato. E eu nem sei dizer exatamente o que foi que eu entrei em contato, mas chegou um momento que, nessa proposta de querer me conectar com o assunto, chega uma hora que a sensação de dúvida ela some e a coisa só entra. Uhum. E aí E você se dá apropria. dá uma vontade instantânea de compartilhar. Você Isso, começa cara. a transbordar. Fica uma coisa muito legal, porque você quer que todo mundo entenda como funciona a datação por carbono, entendeu? Tipo, por quê, né? Sabe? Porque você traz aquilo para perto de você, você traz aquilo para um lugar em que você identifica em você de onde que aquela coisa veio. E aí é muito difícil você não. Você vai ter essa energia e esse engajamento para você falar da coisa. Naturalmente, né? Que é o que a gente tem com as coisas que a gente gosta, sei lá, com as coisas que a gente estuda ou tá acostumado a ver, que são coisas que a gente se interessa verdadeiramente. E a gente curte muito assistir uma pessoa fazendo isso também, né? Sim, sim, sim. Cara, é muito legal. É muito legal fazer isso. E eu esqueci completamente o que eu estava falando antes de dar, por exemplo. Você estava falando sobre essa questão do ensino, a gente falou sobre a questão do ensino, o que que a gente aprende no mundo sobre aprendizado. E aí Sim. você falou um pouco como isso é na escola. Aham. Ah, tá. Eu ia começar a falar sobre essa, né, a frase que a gente escreveu, né? Quem é aquele que ensina? Porque enquanto a gente está seguindo esse padrão e tendência de coisas, eu ia comentar, inclusive, que esse mesmo padrão de querer aprender uma coisa do lado de fora, infelizmente, o que que acontece? A gente vai ler lá sobre o perdão, sobre o milagre, a gente vai entender como sendo um assunto do lado de fora, uma coisa externa, uma coisa que você vai, estuda e aprende. E aí leva um tempinho para a gente entender uns negócios aí, que é. Nossa, gente, peraí. Quem não tá sentado, senta, entendeu? Que aí vem milagre. Vai. Pode falar que eu tô pronta. Nossa, é meio foda falar isso. Isso não tava na minha cabeça para eu falar, mas. Mas bem. Ó, um curso em milagres não é sobre um assunto. Dan, dan, dan. Cara, eu não sei assim, porque parece que é sobre um assunto. Tipo assim, parece que você tá estudando sobre um assunto, sobre uma coisa. Só que é muito, sabe? Então, eu acho que é essa postura que faz com que muitas vezes o curso pareça teórico pra gente. Isso. Porque aí ele vira uma matéria da escola. Você vai Isso. lá, né, estudar espiritualidade, Aham. né? Sim. Ensinamentos de Jesus, né? Isso. E aí você vai lá aprender, estudar e tal, lá, 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 lá. Uhum. E aí, esse lance do ensino que quero recordar, quem é aquele que ensina, é muito um convite para a gente começar a olhar aonde que está a nossa identidade no meio dessa história? Onde que está a gente à medida que a gente se propõe a aprender alguma coisa, né? Nossa, eu tô vendo. Tanto a Caterina quanto o José Otávio estão dirigindo. Eles estão no mesmo carro? Eu acho que não. Não. O jogo virou, não é mesmo? Hoje é a Caterina que está dirigindo. Sim. Muito bom. E é curioso, assim, porque, por exemplo, tem uma cena acontecendo, né? Você tá no carro olhando a cidade e tal. E, e pode parecer que, sei lá, você tá num cenário e tem um cenário do lado de fora acontecendo, assim, que é a cidade. E aí parece que a cidade diz coisas que são diferentes de você, assim, tipo, parece que tem você e tem a cidade também. Só que o quanto em todas as coisas que a gente vê, a gente não conseguiria localizar uma sensação em que a gente se identificaria totalmente naquilo como sendo nosso, Uma assim. correspondência, né? Isso, como se fosse uma concordância mesmo, assim, um mesmo lugar. E é uma coisa que eu comecei a fazer um pouco isso mais com as coisas, assim, com coisas normais. E até eu comecei a olhar para conceitos como que tem um curso em milagres, que, por exemplo, até esse conceito do perdão.
né? Que basicamente é tudo sobre o perdão, né? GTs. E, hum, e parece que é engraçado, né? Porque como tem essa tendência de ver as coisas como um assunto do lado de fora, o perdão parece ser uma coisa que você vai lá e faz, né? Tipo assim, estou aqui nessa situação, vou perdoar Vou essa usar a minha pessoa. ferramenta do cinto de utilidades Isso, parece que é uma do Filho de coisa. Deus. É, e ok, assim, né? Tipo, a gente começa, aprende a lidar dessa forma com a coisa. O perdão é uma coisa que a gente. E começa desse jeito mesmo. Eu vejo uma situação completamente desconfortável, desagradável, sei lá, a pessoa me fez mal com alguma coisa, ou fiquei magoada, agora eu tenho que perdoar para eu me sentir bem, inclusive, nessa coisa que aconteceu. Nossa, inclusive, eu lembrei daquela carta maravilhosa. Nossa, gente, sim. Esses dias chegou para mim uma oração, oração do perdão. E aí era uma coisa, era assim: eu perdoo todas as pessoas que me fizeram mal, que me maltrataram, que foram, sabe, que me maldisseram. E aí era uma lista de coisas horríveis Era uma página de coisas assim. Eu perdoo todas as que me pessoas injustiçaram. e eu perdoo por elas serem ruins e terem feito mal para mim, sei lá. Me amaldiçoaram, a Nana falou. Sim, era por aí. Gente, o que é uma coisa meio absurda, assim, vamos combinar, porque assim, você não vai perdoar a pessoa que te fez mal. Vamos lá, né? No máximo você vai lá, eu sou melhor que essa pessoa porque eu perdoei ela. No máximo você vai fazer isso, assim, mas não vejo muito nenhuma saída nessa situação, assim. Tipo, vendo que aconteceu alguma coisa e você tentando perdoar o que aconteceu, né? E aí a gente começa a estudar sobre o perdão, só que a coisa fica muito legal quando você olha e vê que o perdão não é uma coisa que você faz. O perdão está no mesmo lugar em que você existe, sabe? É como se fosse. Cara, é o mesmo lugar, assim, é uma. Do lugar onde você se identifica realmente, você consegue localizar o perdão, você consegue localizar o que é isso. Porque você tá olhando de você, de onde é a mesma coisa, sabe? E não de um lugar que fica vendo coisas externas a você. O quanto que fica claro pra gente que quando existe uma mágoa, que isso é um equívoco no nosso ponto de vista, sabe? O quanto que fica claro que eu preciso corrigir, o que precisa ser corrigido é da onde eu estou olhando, né? Quem é que está olhando? Quem é que está diante dessa situação? Será que quem Isso. eu sou de fato olharia para essa situação e diria mágoa? Olha, eu acho que é muito legal, inclusive, eu acho esse exercício muito legal, de ao invés de ficar avaliando muito o que é que eu estou vendo, o que é que estou, não sei o quê, de começar a se perguntar quem é que está aqui vendo isso. É, e a nossa proposta do tema foi disso, não é o que está sendo ensinado ou o que está sendo recordado, é quem é Isso. aquele que ensina, né? E até o lance, se a gente for parar muito sobre no o que, no assunto, como é uma coisa externa, assim, é uma coisa que inevitavelmente vai gerar. Porque se é uma coisa externa, é uma coisa que está separada de você, né? É um assunto que está separado, que está à parte. Então, tem como se fosse um espaço entre você e esse assunto. E aí, nesse meio do espaço, nesse espaço entre você e o assunto, é como se pudesse vir a qualquer momento uma ameaça nesse espaço que você não esteja contando com ela. E aí você precisa, para você aprender sobre a coisa, você precisa se preparar durante um tempo, sei lá, para você vir a aprender sobre o que que a coisa é, assim, quando é uma coisa externa. É um estranho, né? Isso, é uma coisa externa, se a externa é diferente, se a externa é diferente de mim, se é diferente de mim, É tem alguma estranho. coisa ali que. Se é estranho, preciso levantar as minhas muralhas aqui, né? Sim. As minhas defesas. Só que quando a gente começa a trazer a coisa para mais perto, para a gente,
inclusive esse tempo de preparação, ele é completamente eliminado, assim, porque você não vai precisar se preparar para aprender algum assunto. No máximo, você vai só se preparar no sentido de você localizar aonde que você está nessa história e de você se firmar um posicionamento nisso. E aí deixa de ser sobre aprender sobre algum assunto e de fazer alguma coisa para você só, nossa, localizar onde você está e se posicionar nisso, na certeza desse lugar. E aí dá para fazer qualquer coisa. Esse é o lugar em que a gente consegue permitir ser orientado pelas coisas, pelas situações e tal, porque deixa de dizer respeito ao que você vai fazer Uhum. para dizer sobre uma postura que você consegue adotar diante de todas as coisas. Então, nesse compromisso de, nossa, se onde eu tô é o lugar em que o perdão está, e eu sou esse filho de Deus perdoado, esse lugar onde o perdão está, eu sou própria representação viva do que é o perdão. Nossa, a dúvida sobre qualquer coisa que você faz, não faz, deixa de fazer, ela é completamente eliminada. Você só vive espontaneamente seguindo as orientações desse lugar. Isso é muito legal, né? Da gente olhar para os nossos dias e ver o quanto de dúvida que a gente passa, né, nos nossos dias. Porque nessa mente, né, nesse posicionamento em que eu vejo tudo alheio, né, tudo separado de mim, tem muitos assuntos e tem áreas da vida e eu tenho que fazer escolhas e Aham. aí eu não tenho discernimento, né? Eu faço uma escolha, mas o que que vai orientar essa escolha, né? E, gente, é um nível de confusão mental que, assim, acho que é bem fácil de localizar isso, assim, como é estar posicionado num lugar que não traz essa clareza, né? Que elimina completamente a dúvida. Como é que é passar os nossos dias, sabe? Eu até comentei com a Amadeus e com o Vitor que depois que a gente fez o workshop, a minha mente ficou, o primeiro workshop, né? A minha mente ficou num lugar de silêncio que não tinha, sabe, sei lá, quando você vai falar no telefone com alguém, é uma conversa importante, é uma conversa mais delicada, enfim. E aí depois você fica, puta, eu devia ter falado aquilo pra pessoa, mas nossa, ela falou aquele negócio, pra mim, o que será que ela quis dizer? Sabe, não tinha quase que, não tinha esse processo de ficar revisitando o workshop, porque a coisa foi no nível de presença em que tudo que tinha que acontecer, tinha um reconhecimento de que tudo que tinha que acontecer aconteceu, sabe? Porque tinha essa proposta, né? A gente veio aqui com isso, né? E se a gente fizer todas as nossas, passar os nossos dias, se a gente se mover nesse lugar, né? Aham. Como que seria, Ia ser né? Como que maravilhoso. será? Viver sem sombra de dúvida. É muito boa essa expressão, né? Viver sem sombra de dúvida. E tem um lance também em relação à dúvida, porque é muito fácil qualquer um aqui sentir dúvida assim sobre qualquer coisa, né, no dia. Difícil é, sei lá, não ter uma sensação de dúvida assim, já é uma coisa mais um pouco mais raridade, sei lá. E, e é curioso localizar essa sensação de dúvida assim nos dias, dúvidas de, nossa, será que isso que eu tô fazendo tá certo? Será que eu deveria ter feito outra coisa? Será que eu deveria ter falado isso? Ou será que eu deveria ter falado outra coisa? E aí isso também guia esse processo de preparação para vir a entender, né, esse processo de preparação para você ter alguma certeza nesse mundo, assim, né? E a gente estuda e vai ir atrás das coisas e tal. Só que o quanto essa dúvida, né, se a gente está propondo aqui começar a trazer as coisas para um lugar mais próximo de onde a gente está, de onde a gente se identifica realmente, e, e se a gente já viu que tem esse padrão de ver as coisas como sempre sendo do lado de fora, sempre aprendendo assuntos, o quanto essa dúvida, que é muito comum que a gente veja dúvida entre coisas e assuntos, ou pelo menos como sendo parte desse nível de coisas e assuntos, o quanto essa dúvida não está numa simples pergunta que é: quem sou eu, né?
o quanto toda dúvida não é só uma dúvida sobre quem você é. E aí, tendo dúvida sobre quem você é, qualquer coisa que você faça vai ter dúvida também, porque a tua identidade não tá definida. Parece que qualquer coisa pode ameaçar a tua identidade, qualquer coisa ameaça esse lugar. Só que a própria dúvida, ela já é um ponto, assim, um foco, sabe? E se for Tipo, a postura, ok, eu estou aqui, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu sou. Então eu me proponho a usar tudo que me parece externo para entrar em contato com o que eu sou, né? Eu me proponho a me colocar diante de todas as cenas, me procurando, sabe? sim, só que para chegar nisso, você precisa topar uma certeza, assim, porque é um posicionamento de muita dúvida. Uhum. De dúvida sobre tudo e que é uma dúvida que representa uma dúvida sobre você. Só que aí você vai ter que... Tem um lugar que é você começar a ter certeza sobre as coisas. E num primeiro momento, pode ser que essa certeza se manifeste como: eu não sei quem eu sou. Sim. Essa é a primeira certeza, onde tudo começa. Aí começa a ficar É, só que, gostoso. só que se você não admite isso com certeza, você vai ficar achando que sabe e você não vai pedir por uma resposta que diga outra coisa. E é como se fosse um lugar em que você abandona a dúvida e vê o que você está pensando. Você sabe quem você é? Sim ou não? Aí você fala sim ou não, ué, sabe? E Ora, ora, ora. isso já é um passo muito legal para começar a se acostumar com essa sensação de certeza sobre as coisas. Nossa, inclusive a gente fez um exercício numa das mentorias que a gente fez, que foi muito sobre isso, sobre começar a substituir, numa postura mesmo, a dúvida pela certeza, assim, ao invés de falar as coisas com dúvida, tipo, eu não sei se eu devo, nananana, ou eu não sei isso daqui, não. Começa a falar com certeza, tipo, eu não sei. Cara, até um eu não sei dá pra falar com muita certeza de que você não sabe, sabe? Parece que dá pra você falar o eu não sei com dúvida também, aí parece que você não sabe, mas você sabe ao mesmo tempo, entendeu? Socorro. Sabe? Então, tem uma postura que muda muito quando a gente assume uma certeza sobre as coisas, e é um lugar de muita sinceridade também, de, olha, eu não sei sobre isso, eu não sei sobre tal coisa, e é um lugar muito seguro de estar, né? Até o só sei que nada sei. Tipo, não tem dúvida nessa frase, apesar de, tecnicamente, ele tá dizendo que não sabe de nada, né? Ó, a gente tem umas mensaginhas no chat. A Nana falou sombra de dúvida, onde não tem luz, né? Eu pensei a mesma coisa quando você falou. O Zé Otávio falou: a dúvida está condicionada ao estar e a certeza está conectada ao ser. Nossa, sim, que legal. E a Caterine falou: o saber quem somos está no intelecto, mas a questão maior é sentir quem somos. É louco, né? Porque aonde que tá, de fato, quando a gente pensa nos sábios, né? Quando a gente pensa em Jesus, Buda, né? Essas referências que a gente tem. Eu não sei, gente, não parece que são umas pessoas que têm muitos livros na prateleira, assim. Pessoas Nossa, muito super estudiosas da CDF, nerd pra espiritualidade. caramba, né? Inclusive, Jesus era muito nômade, acho que era difícil, não tinha Kindle naquela época, né? Então, não é como se ele pudesse ficar lendo o tempo todo, né? E, e isso resolve uma questão que aparece quando a gente olha para o tema, né? Ensino que quero recordar, que é o que está sendo ensinado, né? Tipo, ok, temos quem e temos o quê. E aí? E aí pode ser. Um curso de milagres é uma benção, né, gente? Porque Jesus está, acho que tem, sei lá, 1.200 páginas falando
nos dando lições e sendo muito objetivo, muito preciso, num nível que você pensa, você tá lendo, você olha para os lados assim, tipo, gente, esse moço tá me olhando dia a dia, que não é possível, Big Brother espiritual, de tão perfeito que é o encaixe, né? E até às vezes coisas que a gente tá pensando enquanto tá lendo a lição, né? E mas, Sim. enfim, o assunto do livro, na verdade, são vários endereços, né? Cada lição, cada capítulo é um endereço em que Jesus está chamando a gente para encontrá-lo, Isso é né? muito mais sobre você localizar onde ele tá do que um assunto, sabe? E é nesse ponto que o curso deixa de ser teórico e passa a ser muito prático. Tem no reconhecimento desse convite, Jesus está dizendo, vou pegar aqui uma frase. Ele diz: A tua vista te foi dada junto com todas as coisas que podes compreender. Ok, entendi. E é esse lugar que. Nossa, ó, a tua vista te foi dada. Ó, traz para perto isso, ó. A tua vista te foi dada com todas as Junto com coisas. todas as coisas que podes compreender. Olha só, gente, como é maravilhoso, né? Não perceberás qualquer dificuldade em compreender o que essa visão te diz, pois todas as pessoas apenas veem o que pensam que são. E o que tua vista quer te mostrar, compreenderás porque é a verdade. Nossa, gente. Pera só um minuto, eu preciso. Nossa, que legal isso. Totalmente, totalmente. Só a tua visão pode te transmitir o que podes ver. Ela te alcança diretamente, sem necessidade de ser interpretada para ti. O que necessita de interpretação não pode deixar de ser alheio. Gente, eu juro que eu abri agora aleatório, tá bom? E nunca se tornará compreensível por um intérprete que tu não podes compreender. É isso, pessoal. Nossa, que é. Nossa, total. Delícia. É muito legal isso, porque é entre eu. Não estava planejado isso? Você só pegou ali Não mesmo? tava, mas você sabe que não tava, porque eu li aquele trecho, que nem era dessa parte, e aí eu peguei ele agora sim e li. É, é muito legal esse termo intérprete, né? Porque é uma coisa que se coloca entre um assunto e outro, ou entre uma pessoa e outra, para fazer essa tradução, né? E aí é como é entrar em contato com o curso em milagres sem ter. É só Sem ter um intérprete. sem ter um intérprete, é Só só recebendo, assim, uhum, totalmente. direto da fonte. E isso era uma coisa que eu contei, que eu falei pro Vitor, né? Que quando eu leio essa frase, né? Quando eu vi o tema do encontro, a gente conversou muito sobre isso, né? Quem é aquele que ensina? Porque para mim, e aí até seria legal, né? Ouvir como é isso para vocês, assim. Mas para mim eu tenho que o ego não aprende e o espírito é perfeito. E aí eu ficava assim, mas então, o que que está acontecendo aqui? Porque tem alguém que está fazendo essa ponte, né? E se eu tenho um desejo pela verdade, né? Um desejo para de recordar, né? O que eu sou, da onde vem esse desejo? E quando a gente conversou sobre isso, eu falei muito, né? Que é, eu leio essa frase e me vem uma imagem que é
aquele que está com os pés na terra e a cabeça no céu. E me vem imediatamente Jesus na mente, porque ele fez, né? Quando ele estava aqui em corpo, como Jesus Cristo, mas continua fazendo essa ponte entre o que a gente está pensando, né? Entre os nossos equívocos, sobre quem nós somos e sobre o que é de fato, né? Ele faz essa ponte. E, nossa, gente, eu tô toda arrepiada. É muito, ai, não sei, é muito amoroso, é muito estar diante desse reconhecimento é, é nunca mais se sentir sozinho, sabe? Eles Ai, estão todos. sem condições a carinha da Caterine, Sim. gente. E aí? É isso, estão todos vivos, que bom. Que legal. Papo legal. É isso que eu ia comentar também. Estamos nos minutos finais. Uhum. Quem quiser falar, né? Não sei, acho que é um convite agora também para compartilhar um pouco mais, ouvi-los também. Falei, né, Vitoriana, é isso mesmo? Podemos abrir aqui também para Sim. isso. Não sei se alguém mais Se quer tiver falar. perguntas, vamos Se olhar quiserem junto. concluir também, fiquem à vontade. Oi, Cris. Oi, Tatá. Fofinha. Enquanto o pessoal se anima aqui, do que vocês trouxeram, né, também nessa parte final, que ficou a reflexão aqui, que todo mundo ficou, pelo menos eu fiquei, né, que você comentou assim, um não aprende, né, e o outro já é o que é, o que está acontecendo? Fiquei nisso Uhum. que você estava trazendo. Eu acho que justamente acaba sendo um exercício para esse reconhecimento. Então, às vezes, né, nem prescinde, né, o que vem sendo discutido aqui, né, às vezes não prescinde do aprendizado em si, mas nesse exercício de ensinar, aprender, né, uma hora é como se virasse a chave e a gente se desse conta e a gente já, aí entra a questão da identidade, né, esse reconhecimento, esse auto-reconhecimento do que verdadeiramente é. E às vezes por nossas limitações ou pela programação que trouxemos, de alguma parte, ou do ego, enfim, não sei, esse movimento externo, né, aparentemente, faz para fora para aprender aqui para dentro, e às vezes nem, a gente nem absorve, assim, de repente, o conteúdo em si, de milhares de vezes fazer isso, né, ainda mais com o conteúdo do curso, a ideia, para mim, né, é que a gente chegue nesse auto-reconhecimento, na verdadeira identidade, né, então, porque o que né, só que pela nossa limitação humana, o que o ego traz, precisamos desse exercício. Então, se Jesus está trazendo isso como um exercício, fala, faz assim que você vai dar bem, vai dar certo, vai dar bom, né? Vamos dizer assim. Então, estamos fazendo o que ele também nos preceituou, né? Então, até uma hora que talvez nem isso seja mais necessário, assim esperamos, né? Então, bom, para mim, é isso que ficou né, da pergunta que você fez, fiquei pensando junto aqui. É que o tomador de decisão, então, saiba escolher. E esse aqui não aprende, vamos dizer, não vai aprender. Mas esse aqui já é. Então, que esse aqui reconheça, saiba nesses milhares de exercícios fazer a escolha certa, até que isso seja realmente natural, nesse auto-reconhecimento. Abra todos aqui para também falarem aqui com eles. Legal. Ah, tem um trecho, né? Vem aqui mais pertinho. Tem um trecho que fala que eu acho que dá para até para fechar, para concluir tudo isso. Até sobre essa coisa de certeza, de ter certeza das coisas, que é ensina só o amor, pois é isso que tu és, Uhum. sabe? Sim. Oba, Caterine, fala, meu amor. Oi, gente, tudo bem?
Eu queria primeiro agradecer, né, essa disponibilidade de vocês de virem aqui colocar esse tema tão bonito, né? Vencer os possíveis bloqueios que a gente tem, né? De colocar, às vezes, em palavras alguma coisa que a gente está sentindo, né? E tentar ser entendido, né? Fazer esse exercício de unir as mentes para que vocês passem e que a gente entenda. E um tema tão legal que é quem ensina, né? Sendo que o curso traz para a gente que, na verdade, a gente precisa se lembrar de tudo isso, né? Então, é um ensinamento que cada vez que você aprende alguma coisa, você acessa uma lembrança, né? Então, você entra em contato, como vocês disseram, com uma coisa que parece tão própria, né? Que parece que em algum instante a gente não está aprendendo, a gente está se lembrando, mas a gente está aprendendo a se lembrar. Então, só queria agradecer vocês por esse tema tão bonito e pela coragem também de vir aqui falar, né? Para poder contribuir com todos nós. Só isso. Obrigada. Obrigada, amor. Eu só queria dizer para vocês que eu falo muito isso pro Vitor, que todo esse nosso processo, né, de estar aqui, e de fazer, né, a ECA, a Escola de Consciência Criativa, tudo que a gente propõe nasce do nosso relacionamento. E para mim é muito visível aonde que a coisa rola e onde que a coisa não rola. E a Caterine falou de coragem. É muito louco, porque fica tão claro que é uma coisa. É isso, não tem dúvida, né? A gente não tem script para nada do que a gente tem feito, porque a gente tem muita confiança no nosso relacionamento e no nosso relacionamento com Jesus, né? A gente tem muita confiança de que vai rolar, sabe? O que for pra gente fazer de exercício com os mentorados, ou o que for pra gente falar aqui, né? Vai acontecer. E, o que tem tudo a ver com esse tema, porque o Cristo, que é esse que faz a ponte entre o céu e a terra, né? Que está com os pés na terra e com a mente e o coração no céu. Ele nos convida a estar nesse lugar junto com ele. E é isso que a gente tem se proposto a fazer, né? Então, obrigada a vocês, porque já é uma delícia, né? Transitar, tem sido, né? Cada vez mais o nosso treino transitar nesse lugar e se relacionar com o externo, né? A partir dessa sensação. Mas a gente poder falar sobre isso, que é isso que é maravilhoso do curso em Milagres, né? Porque, gente, Jesus poderia estar fazendo dancinha no TikTok, que ele ia estar ensinando amor, sabe? Só que a gente tem um livro em que ele é muito preciso, né? E que ele é muito absolutamente amoroso e que é uma demonstração do que é esse lugar de completamente isento de dúvida, né? Então, poder receber esse legado e transmitir e compartilhar de alguma forma, acho que a gente está aqui para isso mesmo, né? Estamos aqui para isso. Mais alguém quer falar? Quero muito ouvir vocês. Muito que bem. Hum, Obrigada, amores. Ninguém mais? Olá? Bom, então, agradecer aqui mais uma vez, né, Vitor e Ana, nos trazer esse tema, né, nos também fazer pensar aqui, sentir em nós, né, onde está esse lugar e quem é que está ensinando e identificar, né, trazer essa proposta aqui para que a gente possa olhar. E gratidão mesmo, imensa. Gratidão a todos que estão aqui também, né, compartilhando desse conteúdo conosco. E eles fizeram um primeiro workshop, então aqui deixando até para quem vai assistir a gravação, né, que não pôde assistir o primeiro, que eles também contaram da vivência deles, compartilharam, então assista lá também o primeiro workshop de Vitoriana também.
Então, gratidão, muito obrigada a todos aqui. Seguimos aqui. Temos mais um workshop lá na sequência. A Nana que está aqui, a Luana Araújo, estará lá daqui a um tempinho, aqui a 21 horas. Esperamos vocês novamente aqui para compartilhar. Então, um beijo, até mais. Um Obrigada, beijo. gente. Obrigada, obrigada. Obrigada.